Então, vamos lá, pessoal. 10 minutos, já dá para a gente iniciar, acho que não vai chegar mais ninguém. Segundo as melhores hipóteses científicas, a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. Então, nós teríamos que começar a nossa linha histórica, nós poderíamos até ir mais atrás, né? Segundo algumas aulas aí que nós tivemos, nós poderíamos até tentar colocar há 8 bilhões de anos, né? Surgiu a primeira humanidade no universo, conforme aqui a gente tentou fazer uma estimativa, quando que teria surgido a primeira humanidade, a primeira civilização no universo mesmo, né? Então, eu acho que 8 bilhões é um número legal para a gente deixar, então a gente poderia deixar isso. E a formação do universo também, a gente poderia colocar 15 bilhões de anos. Então, mas vamos começar pela formação da Terra, 4,6 bilhões de anos, será o início da nossa linha histórica. A continuidade vai ser a chegada dos criadores, né, o surgimento da vida. Então, por que eu coloquei a chegada dos criadores, gente? Porque eu acredito na panspermia, tá? Em que a vida ela é levada, né? É uma contaminação que tem nos planetas em formação, com vida, com vida microscópica, seres unicelulares são lançados nos planetas por inteligência, tá? Seriam criadores ou pessoas da primeira civilização, o que você quiser chamar. Eu, como vocês sabem, eu não engulo a teoria da sopa primordial. Para mim, ela é ridícula, na verdade, porque ela não consegue se comprovar nem em laboratório, né? A teoria da sopa primordial. Então, assim, pela matemática, a vida se originou fora da Terra. Então, ela teve que ter esse fator contaminante. E, na minha crença, e eu aposto que na maioria dos alunos do curso, a vida foi trazida até a Terra. Ela pode ser levada por cometas, meteoros, ou, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acredito que ela é levada propositalmente por inteligência, ok? Uma espécie de terraformação, aquilo que nós iremos fazer em Marte. Então, para mim, isso aconteceu há 3,8 bilhões de anos, obviamente, porque ali surgiu a vida na Terra. Se a vida surgiu na Terra ali, é porque ela tinha condições de receber a vida. Talvez os criadores tenham até chegado antes, né? Isso pode ser falado. Como eu disse, pessoal, vocês podem comentar e sugerir mais linhas aí no meio dessa linha histórica, tá? Mas pode ser que esses criadores tenham chegado antes. Então, assim, a primeira vez que nós vamos ver vida inteligente na Terra vindo do espaço vai ser na casa dos 4 bilhões de anos. Então, ali, quando se fala, quando teve o primeiro contato foi ali, na formação da Terra, no surgimento da vida. E para mim, é claro, o surgimento da vida vem como um marco, 3,8 bilhões de anos, da chegada desses seres que, a partir de quando eles contaminam a Terra com a vida, ela vai se desenvolver a partir das regras universais. É óbvio que todas as mudanças de patamar, por exemplo, de unicelular para pluricelular, de pluricelular para vertebrados, de vertebrados para dinossauros, de dinossauros para aves, de aves, tudo isso vai ter influência desses seres. Na minha opinião, eu não acredito, e isso eu já quero. Isso você pode acreditar com todas as forças. Então, aqui, quando eu digo assim, é uma aula opinativa, para vocês saberem a minha opinião, vocês podem discordar, mas eu não acredito que um organismo unicelular vira um ser humano naturalmente em bilhões de anos. Eu não consigo conceber essa teoria na minha mente. Para mim, existem regras na teoria da evolução que funcionam, como a irradiação adaptativa, como a mutação e outras, que são
fazem pequenas modificações no organismo. Por exemplo, um lagarto aqui na América do Sul vai ser diferente de um lagarto que foi nadando para a Ilha de Galápagos, e lá ele vai se desenvolver segundo a radiação adaptativa, ele vai sofrer mutação e vai criar uma nova população provavelmente diferente, ele vai ficar maior, menor, ele vai desenvolver cores diferentes, mas vai continuar sendo um lagarto. Um lagarto não vai virar um macaco. Um macaco não vai virar um ser humano sem essa ajuda externa. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, mas eu já quero deixar isso claro na aula. Então, aqui, todas as evoluções, e eu não vou colocar todas, todos os momentos de desenvolvimento, você pode perceber que eles vêm com um ciclo de vida e morte, né? Começa ali com um tipo de vida animal que se extingue, daí depois começa de novo de uma nova forma. Então, é perceptível, você consegue ver muito facilmente que há intervenção externa. Pode me chamar de louco, pode falar o que for, mas é nisso que eu acredito. E como esse vídeo é opinativo, é a minha linha histórica, você também pode participar deixando a sua opinião. Então, a próxima fase da linha do tempo vai a 3 bilhões de anos, que é o primeiro artefato, né, o primeiro rastro de vida inteligente na Terra, que é o primeiro artefato encontrado, já datado, são as esferas de Klerksdorp, que foram encontradas na África do Sul, num substrato do subsolo, do subsolo, que só pode ser datado de 3 bilhões de anos. E aqui nós vemos são essas bolinhas que provavelmente elas tinham alguma tecnologia antiga operando nela e hoje elas estão inoperantes. É a mesma coisa que você enterrar hoje em dia um smartphone, né, e daqui a 3 bilhões de anos você, né, desenterrar o smartphone. Qual vai ser o estado? Talvez a vida tenha sido, né, disseminada na Terra por essas bolinhas. Eu não sei para que elas serviam, e vocês também podem teorizar sobre isso, tá? Já que é a aula de teoria. Mas o artefato mais antigo são as esferas de Klerksdorp, ok? Encontrados na África do Sul e já datados, e não há refuta quanto a isso. A única coisa que dizem é que as esferas são naturais, o que obviamente, né, pela foto nós vemos que não são. A próxima fase na Terra, nós temos aí a 250 milhões de anos, quando da chegada, né, do rastro do primeiro astronauta na Terra, né? Então, a pegada dos Estados Unidos de Antelope Springs é um marco para mim, que nós temos que deixar aqui. Há 250 milhões de anos, uma bota pisou em um crustáceo que foi extinto há 200 milhões de anos, chamado trilobite. Então, para mim, mais um marco que essa pegada, provavelmente, ela não foi deixada aí, né, dessa forma, de forma ocasional. Então, assim, mais uma prova, mais um rastro, né, de um astronauta com bota e tudo, pisando na Terra e semeando a vida. E não é por acaso, vamos continuar, que muito próximo não, né? Pela idade geológica seria próximo, mas aí vamos ter aí 50 milhões de anos. 50 não. Depois de 20 milhões de anos, a 233 milhões de anos que nós vemos essa pegada, o que acontece? Surgem os dinossauros. Olha só que interessante, nós temos a pegada aqui, nós tínhamos organismos mais primitivos, e depois dessa pegada estar na Terra, o que acontece? Surgimento dos dinossauros depois de milhões de anos, é claro. Para você desenvolver uma nova... Olha só a complexidade da coisa toda, né? Para o desenvolvimento de uma nova característica de vida, absolutamente diferente e gigantesca, como foi os dinossauros, você precisa ter aí uma presença de mente inteligente para aquilo acontecer.
trilobites e peixes não viram dinossauros. Isso não vai acontecer. Ninguém nunca vai ver isso acontecer. Ok? No máximo, eles vão dizer que é prova, uns fragmentinhos de ossos, dizendo, não, porque um dinossauro virou uma ave. Daí eles começam a mostrar os dinossauros com penas, hoje em dia, o que é ridículo. Né? Se você conversar com um biólogo, com um biólogo sério, você vai ver que isso é absolutamente ridículo. Então, 233 milhões de anos, o surgimento dos dinossauros que marca na Terra uma vida primitiva, mas um pouco mais desenvolvida, são seres colossais. Também existia, para você ver como tudo isso, existe mente inteligente por trás. Existia naquela época um nível de oxigênio no ar muito maior do que existe hoje. E isso propiciou o crescimento dos dinossauros e também aquela questão da oferta grande de alimentos e as caças, né, ficam muito grandes porque elas têm bastante alimento, né? Eram árvores gigantescas que esses animais comiam, então eles podiam comer muito, tinha muita oferta de alimento. Então, é claro que os caçadores, os carnívoros, eles precisam se desenvolver também para poder conseguir caçar, né, aqueles seres que estão maiores. Então, isso sim se dá de forma natural. Então, uma espécie ela vai crescendo, vai diminuindo, isso dá se dá de forma natural. Agora, as transições não, as transições precisam da influência desses seres, ok? Vocês podem chamar do que vocês quiserem, né? Extraterrestres, anjos, Deus, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, mas eu acho que o registro está muito bem colocado. Há 55 milhões de anos surgem os primeiros primatas. Pode ter surgido um pouco antes, um pouco depois, sempre lembrando que isso é muito aproximado, até porque aqui já não existe mais datação de carbono 14, as datações já são feitas por extrato, ou são feitas por urânio, né, pela rocha mesmo, por onde estava na rocha aquele fóssil. Então, é complicado, né, a gente cravar aqui que é exatamente isso. Contudo, é o que é colocado, né? Hoje em dia eu não tenho como contestar uma coisa dessa, mas aqui você vê que mais ou menos da diferença aqui de 250 milhões de anos da pegada depois mais um tempo vem os dinossauros, depois mais um montão de tempo, né? Surgem os primeiros primatas. E por que é importante a gente falar dos primeiros primatas? Porque assim, obviamente, nós temos sim características de primatas. É só você ir se você nunca viu um grande primata, um grande macaco, vá a um zoológico, dá uma olhada no chimpanzé, no gorila, né? Nem sei se tem aí, assassinaram, né? O gorila do zoológico de São Paulo foi morto. Mas aqui, por exemplo, em Sorocaba, já levei minha filha outro dia, tem o chimpanzé, mas o chimpanzé acho que foi retirado, né, do convívio por conta do Covid, de tão próximo geneticamente que eles são, né, dos humanos. E assim, é só você ver, obviamente, você chega num zoológico, você até se assusta com o chimpanzé, né, olhando você com aquela cara de, o que foi, né, o que você tá me olhando? E com raiva de estar ali, né? Você vê que os outros animais estão bem e tal, mas esses grandes macacos já são muito desenvolvidos, muito inteligentes, e eles são a nossa matéria-prima, tá? A nossa matéria-prima vai chegar daqui a pouco. Então, os primatas são sim nossos ancestrais. É muito óbvio, é só você ver a mão, né? A composição muscular, a genética, né? Eu acho que isso daí é inegável, né? Basta ter 2 olhos para ver isso. Eu acho estranho o céticozinho falar que nós não viemos do macaco, mas sim de um ancestral comum. Tá, mas o ancestral comum era o quê? Não era um macaco também? Ou o ancestral comum, para mim, era um pequeno macaco. Não pode ser outra coisa, a não ser isso, né?
porque dos pequenos macacos, né, vão se modificando ou vão tendo ali uma interferência, né, na evolução deles. Eu acho que nesse caso, dentro do mesmo gênero, eu acho que é tudo natural, realmente, dentro do mesmo gênero. Essa diversidade, né, por causa da diversidade de ambiente que nós temos. Contudo, eu não acredito que um ser unicelular vai virar um macaco. Acho que isso tem que ficar bem explicado aqui durante a live. Eu acredito em partes da teoria da evolução. Então, ali há 55 milhões de anos vai ter o surgimento dos primatas, que é muito importante para a gente, porque são os nossos ancestrais mais próximos, ok? Depois, há 5 milhões de anos, nós vamos ter o surgimento de o que eles chamam de hominídeo, mas que obviamente era um macaco, que era o Australopithecus. O Australopithecus era um macaco, tá? Ele não era um ser humano. É só você olhar as características, os pelos, né? Ele não era. Ele era um ancestral que nem o chimpanzé, que nem os outros primatas. Ele era um ancestral, Australopithecus. É claro que na aula de biologia, no segundo grau, né? É claro, num grau mais avançado da universidade, talvez isso seja até comentado dessa forma. Mas ali no segundo grau, na maioria das pessoas que vão aprender biologia por lá, vão falar, né, que o Australopithecus é um ser humano e não é. Né? É uma espécie de um primata, né? É um grande primata que viveu e tem várias subespécies, tá? Mas esse primata, ele viveu na África e, segundo o que dizem na antropogênese humana, ele seria o nosso primeiro ancestral. E um primeiro ancestral aí que demorou para ser extinto, né? Ele foi extinto só lá para 1,5 milhão de anos. Então, ele é o nosso ancestral, um dos nossos ancestrais, né? E se você considerar também o chimpanzé um ancestral, ele tem muito, né? O chimpanzé vai muito bem, obrigado, há mais tempo que isso, né? Mas o Australopithecus, ele teve uma vida do que está dentro da antropogênese muito longa. Ele só foi extinto ali para 1,5 milhão de anos. Então, nós temos aí o maior interim, né? Temos aí 4 milhões de anos, 4 milhões e meio de anos para a extinção, né, do Australopithecus. Será que a nossa subespécie vai sobreviver tudo isso, né? Mais 4 milhões de anos? Não sei. O nosso desenvolvimento está sendo cada vez mais rápido, né? A nossa evolução está sendo cada vez mais rápida. Não sei como que será isso, né, no futuro. Mas a evolução, estou falando num sentido de transformação, tá? Então nós temos aqui 5 milhões de anos. Depois disso, vem o Homo erectus, que é o nosso ancestral mais importante. Porque, na verdade, assim, todas as outras espécies humanoides, elas são do gênero Homo, são descendentes do Homo erectus. Igualmente o Homo sapiens, que é a nossa espécie, o homem neandertal também é descendente direto do Homo erectus. Assim como o Homo ergaster, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, até aqui, nós chegamos em uma base muito, assim, dentro da linha científica. Tirando a esfera de Klerksdorp, né, a chegada dos criadores, né, a pegada dos Estados Unidos. Mas essa parte aqui, ela fica dentro do que está muito... E eu tendo a acreditar que mais ou menos isso mesmo, aproximadamente, né? E o Homo erectus é o mais importante de todos, porque ele vai ser a matéria-prima dos seres que vão chegar à Terra para fazer a modificação necessária da transição de animal para humano, nunca antes vista no planeta Terra. Se você pegar livros espíritas, kardecistas, eu acho que esse é um ponto forte do espiritismo. Essa ideia da transição vem desde o mineral. Se você lê o livro dos espíritos, não o livro dos espíritos, não, a Gênese, do Allan Kardec, você vai ver que, segundo ele, a evolução, segundo os espíritos, né, ele diz que são os espíritos. Segundo os espíritos ditaram,
a evolução viria desde do mineral, né? Para mim faz mais sentido do que outras do que até a linha que está ali na biologia, né? Que ali primeiro precisa ter a evolução mineral. Então aquilo ali já teria uma espécie de centelha de vida no próprio mineral, né? Na própria pedra ali já teria tudo necessário para que a vida se desenvolvesse. E isso eu tendo até a acreditar, eu acho até interessante. E se você pegar né, venho de família kardecista, eu não sou espírita, deixar claro, tá? Não sou. Não estou de acordo com diversos pontos dessa religião, mas eu frequentei centro espírita quando era criança, eu fiz as aulas, eu esqueci o nome hoje em dia, as aulas para criança, depois para tipo um catecismo, eu esqueci o nome. E a gente estudava, né, os livros do Allan Kardec, né, o livro dos Espíritos, o livro do o Gênesis e outros livros, né, importantes, livro dos médiuns. Tinha lá os estudos, umas explicações, né, por cima. E em casa tinha uma biblioteca muito cheia desses livros e eu tinha acesso a essas informações já desde aquela época, desde da infância. Então, é bem interessante que está bem dentro desse padrão ali histórica. Mas eu digo para você, não usei como fonte, não tem influência, tá na minha linha. Indo um pouco mais para frente, e pessoal, tá tudo certo com o meu áudio, que vocês estão tão quietos aí que eu gostaria que alguém falasse alguma coisa para ver se eu tô no ar. Deixa eu ver aqui. Vocês também podem tá aí digitando. Tá no ar, hein? Tá no ar. Então vocês estão quietinhos aí mesmo, porque estão prestando atenção. Então vamos lá. Podia estar numa sala de aula, né? Ia ser mais legal. Mas continuando. Há 450 mil anos, nós temos o registro, cara. Nós temos o registro. Pensa, gente. Nós temos o registro. Os sumérios deixaram registrados. Opa. Os sumérios deixaram registrado a data da chegada da realeza que desceu do céu. E quando eu falo assim, a realeza desceu do céu, quando a realeza desceu do céu, eu não estou falando do Anunnaki como uma espécie de extraterrestre, conforme o Zecharia Sitchin falou. E como é uma aula opinativa, eu não acredito que os Anunnaki venham do planeta Nibiru. Eu não acredito nessa teoria. Eu acredito que são seres que desceram do céu, não sei de onde. Eu acho até mais plausível que eles tivessem vindo de outro sistema, de Órion, né? De locais, inclusive, onde nós temos nebulosas, né? Onde nós tivemos supernovas e lá você tem a matéria para a criação. Você tem toda naquela poeira estelar a matéria para a criação. Então eu olharia, se eu fosse buscar os criadores, eu olharia nessas nebulosas. Por isso que eu acho que Órion e toda a ligação que nós temos do mundo antigo, nós temos que olhar de forma muito séria para Órion, para o sistema de Órion. Tá? Mas essa é uma opinião particular. Claro, baseado, né? Em todas as minhas pesquisas, vocês podem opinar também. Ok? Então, os sumérios, eles deixaram, gente, registrado a hora que a realeza desceu do céu. Olha a sorte que nós temos. Não é sorte, né? Provavelmente, os senhores do mundo, o que eles fizeram? Eles guardaram realmente, deixaram lá de reserva essas tábuas. Foram reservadas. Porque ali está marcado a data. Por isso que eu acredito muito nessa data aqui. 450. Na verdade, não são 450 mil anos, tá? São 420 mil, pelo último cálculo que eu fiz. Mas a maioria fala 450 mil, mas se você pegar a lista de reis sumérios e fizer um cálculo,
ali certinho, vai dar 420 mil mais ou menos. Depois na linha histórica aproximado, tá? Então, aqui a realeza desce do céu. O que nós tínhamos lá atrás? Lá atrás nós tínhamos simplesmente missões talvez de seres mais elevados, muito mais elevados, lá atrás, que vieram realmente semear a terra. Então são seres elevados que vêm e voltam à terra para chegarmos no estado de se desenvolver vida inteligente. E isso demorou bilhões de anos para acontecer. Bilhões de anos. Até que seres provavelmente de menor escalão vêm à Terra de forma deliberada ou são enviados para liderar a nova fase do planeta Terra. Eu quero saber o que vocês acham disso que eu estou falando. Estou abrindo para vocês aqui o meu coração sobre isso aqui. O que vocês acham disso que eu estou falando? Vocês acham que é loucura? Quero saber. Tá? Pode falar. Eu acho que você está falando merda, você está falando loucura. Pode falar, não vou ficar chateado. Porque é uma live opinativa. Bom, eu acredito muito pelo que eu já estudei, que aqui é o momento que esses seres mais baixos, eles são mais tecnologicamente melhores que a gente. Até hoje. Porque eles sabem fazer a viagem interestelar. Então eles têm uma tecnologia superior, um intelecto superior, um organismo superior. Ok? Certo? Ficou legal a explicação? Bom, ou eles são enviados à Terra para fazer a realeza, para fazer cidades, para começar as operações civilizatórias. Porque pensa o seguinte, lá fora eles precisam de matéria-prima também para fazer as coisas. Você precisa da matéria para ter os bens, para desenvolver tecnologia. Então você precisa desenvolver uma civilização para que isso aconteça. Então, esses seres chegam aqui, eles são menos elevados que aqueles que vieram antes. Mas eles estão aqui para uma missão que está muito bem descrita na Bíblia, no livro de Enoque, que é vigiar, né? Vigiar. E reinar, né? E eles acabam reinando, criando as primeiras cidades. Então ali, não por acaso, e não por acaso, e vocês sabem que os líderes mundiais, para quem estuda, eles deixam um sinal para quem busca o conhecimento. E eu acho isso certo, porque quem não busca o conhecimento não merece ele. É uma espécie de fogo que você deseja. E eles deixaram a marca aqui. Há 400 mil anos, mais ou menos, surgiu uma subespécie do Homo erectus, idêntica, mais ou menos no mesmo período da chegada, segundo os sumérios, da realeza do céu. Eu já expliquei isso em outra aula. Que foi o Homo ergaster. Que, na verdade, o que ele quer dizer? Homo trabalhador. Homem trabalhador. Porque a partir do Homo ergaster, a paleontologia consegue encontrar indústrias líticas, indústrias de pedra, que não existiam antes. E o Homo erectus, agora se tornando uma subespécie, o Homo ergaster, ele vai migrar para fora da África.
Olha que coisa interessante. Ele migra para fora da África. É aqui que começa a coisa toda. Então, a primeira manipulação genética da realeza do céu é o Homo ergaster. Ele chega na Terra, ele pega o Homo erectus, e a partir do Homo erectus é injetado nele o gen do humano. E ele vai se transformar. E depois de centenas aí, mais ou menos 150, 200 mil anos, vai surgir o Homo sapiens. Que daí é o homem que sabe. É o homem que vai tocar o que já está sendo construído aqui. Há mais ou menos 300 mil anos, a gente poderia até ter colocado nessa linha do tempo, houve a greve dos seres que desceram do céu. E pode ser que tenha sido exigido, aqui nesse momento, a criação de seres que tocassem a coisa por si só. O Mergaster não conseguia fazer isso. Eles precisavam de seres que pudessem realmente tocar as cidades. Primeiro. E aqui nós já vamos começar a ver criação de famílias, até de comunidades, onde vão existir regras bem definidas a partir do surgimento do Homo sapiens. Sociedade, assim, famílias patriarcais, né, onde o macho ele vai ser o líder e vai ter uma série de regras por ali. E isso aconteceu há muito tempo. Sim, o berço da civilização é a Suméria, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outro lugar, tá? As cidades foram criadas na Suméria, mas por sermos descendentes do chimpanzé e do Australopithecus, o Homo erectus só existia na África. Depois ele vai sair da África e vai se tornar um Homo ergaster. E é essa matéria-prima necessária da realeza que desceu do céu para criar o seu trabalhador. Aquele que vai começar a extrair os bens necessários para esses seres e desenvolver aquilo que é inerente à vida, que seria a vida humana. Por que a vida humana ela nasce? Simplesmente como a Ordem falou, survival, sobrevivência. Sobrevivência daquela primeira espécie inteligente que surge no início do universo e precisa sempre estar existindo. Você pode por trás encontrar até, olha, eles precisam de um corpo humano pode colocar aí até outras dimensões, né? Para você receber um espírito, você precisa de um corpo humano, né? Então a gente pode ir até mais longe aí, mas daí nós sairíamos um pouco do curso, mas eu estou deixando, né, a mente expandir. Eu espero que a mente de vocês também expanda. Aqui a 120 mil anos, vai surgir as primeiras vilas ali na África do Sul. Então, a pergunta, né, é que ela perguntou civilização, mas as primeiras cidades, né, a humanidade vai começar a surgir ali na África do Sul, com comunidades, pequenas cidades, conforme o Adams Calendar, há 120 mil anos, onde nós vamos ter a extração de minério por conta própria dos humanos. Mas, é claro, sob a supervisão dos seres que desceram do céu. Sempre, por isso que nós temos relatos dos seres descendo do céu, interagindo ali com os humanos. Na minha opinião, sim. Entre o Homo erectus e o Homo ergaster é onde houve a interferência. Tá? Na minha opinião. Foi onde existiu a primeira interferência. A segunda vai ser a mais importante, que é do Homo ergaster para o Homo sapiens. E vamos continuar a nossa linha histórica. Há 80 mil anos, então, vão surgir as primeiras civilizações mais rústicas.
mais primitivas, que, na minha opinião, é Lemúria, naquele continente que existiu, que o Mike relatou muito bem, no Oceano Índico, ligando a África ao sul da Índia e a Oceania e a Indonésia, há mais ou menos 80 mil anos. Surge ali uma civilização muito rústica na Lemúria e no Antigo Oriente Médio, próximo ao Golfo Pérsico. Então, a Suméria, naquela época, ela entrava para a terra, ela cobria grande parte do Golfo Pérsico. Esses movimentos já foram mostrados em lives também do Golfo Pérsico. Então, não era a Suméria propriamente dita. Era assim, tinha um rei da realeza que desceu dos céus, que reinava dezenas de milhares de anos. Esses humanos, eles só criaram cidades rústicas. Cidades simplesmente para extração de mineral, sem muito conforto. As naves iam e voltavam com esses bens. Então, Lemúria e Antigo Oriente seriam as primeiras civilizações a surgirem. Mas de forma muito, muito rústica. Então ali, o Golfo Pérsico, né, tá ali no Oceano Índico. Não é por acaso. Por isso até que eu faço a ligação. Primeiro porque assim, por que eu falo de Lemúria? Porque Lemúria é tido como o continente mais antigo habitado. Você vai encontrar tanto no esotérico quanto no menos esotérico, você vai encontrar que é o primeiro continente habitado, onde se desenvolveria cidades. E o Antigo Oriente Médio, por conta do que os sumérios deixaram escrito, está muito claro que cada uma das cidades tinha um rei Deus, que desceu do céu, um rei Anunnaki. Quando eu falo, eu estou evitando falar a palavra Anunnaki para que vocês não tenham na cabeça que é um povo, alguma coisa assim. Que nem o pessoal fala, uma espécie. Não é isso. O nome quer dizer aqueles que vieram do céu. Tá? Mas há 42 mil anos aconteceu a última inversão magnética. Isso é muito importante. Aqui houve um grande cataclismo que talvez tenha levado trazido muitos problemas para essas cidades, principalmente para a Lemúria. Então, essa inversão que teve, que é o evento Las Champs, a inversão de polos magnéticos é o seguinte: o polo magnético norte-sul, ele muda de posição, o sul vai para o norte, o norte vai para o sul, fica um bom período assim, depois de centenas de anos, ele reverte. Mas o problema é por que isso acontece. Isso pode acontecer por vários motivos. Tem a teoria de que é um problema interno da própria Terra, porque o centro da Terra ele é um mar gigantesco de ferro, é dali que surge o campo magnético da Terra, e pode ter alguma... ali vai existir alguma perturbação no centro da Terra, que vai vir de dentro para fora, que vai inverter o campo. É tão forte essa perturbação que inverte o campo magnético. Só que, como está perturbado o centro da Terra, nós vamos ter problema no manto terrestre e, é claro, na crosta terrestre, que é simplesmente a casca de um ovo. Vocês conseguem imaginar esse evento? É um evento que tem águas vindo de baixo, é mais ou menos a história do dilúvio. Terremotos, vulcões, mudança drástica do clima por muito tempo.
É realmente um cataclismo completo a inversão de polos magnéticos. E quanto mais longe estamos dela, mais próximos estamos dela voltar. E é uma má notícia, mas o norte magnético está se movendo muito rápido. Então nós podemos sim vivenciar esse cataclismo terrível durante as nossas vidas ainda. Ou nos nossos filhos, nos nossos netos. Deve estar próximo, tá? Já que é uma aula opinativa, na minha opinião, está próximo. Mas no tempo geológico, às vezes próximo a 1000 anos, né? Então temos que tomar cuidado com isso aí também. Pode acontecer a qualquer momento. E na segunda teoria, a inversão de polos magnéticos, ela acontece por uma questão externa. O que pode acontecer nesse caso? Um grande impacto vai causar as mesmas perturbações que só existiriam advindas por motivos ainda desconhecidos de algo que acontece no centro da Terra de forma cíclica, ou sempre é um impacto. Ou seja, vem um impacto com um meteoro ou com um cometa, e a perturbação vem de fora para dentro. Então, primeiro vai ter perturbação na crosta, que vai perturbar o manto, que vai daí perturbar o centro da Terra, e daí essa perturbação ela é tão forte que causa a inversão dos polos. Isso já aconteceu várias vezes. É difícil falar sobre isso. É claro, dá medo, mas eu não estou aqui para esconder nada de ninguém. Dá medo. Né? É um dos cataclismos que eu mais temo. Eu sempre falo dele, mas eu não acho que nunca expliquei assim para vocês, né, dessa forma. Mas é isso que é a inversão magnética. Ela, a última aconteceu, segundo o que se sabe, há 42 mil anos. Então, algo sério que aconteceu, e eu acho que a Lemúria começa numa decadência muito séria aqui na inversão. Mas, como tudo se recupera, né? Aqui, depois da inversão, nesse período aqui, porque assim, isso é tudo aproximado, tá? Não à toa, o Homo sapiens sapiens surge há 50 mil anos, que é a nossa subespécie de hoje. Será que ela teve sucesso? Olha só as perguntas. Será que ela teve sucesso por conta da inversão? Será que essa inversão foi causada de forma inteligente para o surgimento do Homo sapiens sapiens? Para o surgimento de novas espécies? Eu não sei responder isso. Mas eu só sei que é muito próximo, tá? Uma coisa da outra. Mas isso não está registrado na lista de reis sumérios, porque a lista de reis sumérios é algo, né, muito dizendo quem foram os reis. E também não está descrito na tábua, por exemplo, Epopeia de Atrahasis. Por quê? Porque ela está fragmentada. Talvez esteja lá escrito que teve esse problema. Mas ela está quebrada, toda quebrada. Então ela dá saltos imensos na história. Então pode ser que nós ainda encontremos alguma tábua suméria que fale dessa perturbação nessa época aqui. Nós vamos ter a precessão de equinócio há 24 mil anos, que eu não coloquei, né? O começo das eras astrológicas, há 24 mil anos, o começo da nova era, né? Das 12 casas. E há 20 mil anos, na minha opinião, surge com o Homo sapiens sapiens muito bem estabelecido. Muitas cidades foram por água abaixo aqui, mas elas são reconstruídas rapidamente porque nós temos seres vivendo na Terra muito evoluídos. Daí nós temos o surgimento, mais ou menos 20 mil anos, da Atlântida, aqui no Oceano Atlântico, e da civilização indiana, védica, antiga, anterior ao dilúvio. Tem alguns que chamam de Império Rama e já deram outros nomes também. Mas é a outra humanidade indiana
que pode ser um resquício de Lemúria. Lemúria era habitada por Homo sapiens, não por Homo sapiens sapiens, por seres mais primitivos. E agora, essa nova habitação, né? Ali Lemúria, em grande parte já afundando, etc., por causa da inversão. Nós temos aí o surgimento das civilizações na Índia antes do dilúvio. Nós também temos o documento da civilização no centro da Ásia, que os uigures falam. Os uigures que hoje em dia são prisioneiros dos chineses, né? Eles são mandados para campos de concentração, principalmente aqueles que são islâmicos. E eles são mandados para campo de concentração hoje em dia, lá os uigures, mas eles descrevem que há 20 mil anos eles tinham uma civilização muito pujante, uma civilização no centro da Ásia, com homens que viviam com deuses. Então eu coloco aqui também no centro da Ásia algum tipo de civilização. E aí começa a globalização pré-histórica. Há mais ou menos 20 mil anos surge a outra humanidade com toda a força. Mas existe um ciclo pequeno para a humanidade, né? Porque ela se desenvolve muito rápido e ali nós vamos ter perturbações da própria Terra. Perturbações podem ser causadas por tecnologia também, eu não sei. Mas o fato é que isso está registradíssimo e é o último salto que eu vou dar aqui na linha do tempo. A semana que vem eu vou continuar. Pode ir já deixando perguntas, tá? Aproveitem para deixar perguntas, que eu já respondo. Há 13 mil anos, o que acontece? De 20 mil, aqui, ó, de 80 mil, mais ou menos, até os 13 mil, nós estamos na Era do Gelo. A partir de 20 mil, começa a esquentar devagar a Terra. A Era do Gelo, ela é cíclica. E ela é mais longa do que a Era normal, né? A Era Quente. A Era Quente é mais curta que a Era Fria. Isso já é comprovado. Então, nós tivemos uma longa Era do Gelo que vai terminando. E por que nós tivemos um grande cataclismo há 13 mil anos? Porque, primeiro, e porque tivemos a extinção de grande parte da megafauna há 12 mil anos dos mamíferos? O que acontece aqui? Primeiro, a Terra esquenta há 13 mil anos, no grande cataclismo. Eu vou chamar de grande cataclismo porque não tem outro nome para dar. Dilúvio? Eu não sei. Nós temos aqui uma outra humanidade da Terra que atinge um nível tecnológico de excelência, mas não precisa ser exatamente da tecnologia que a gente temos hoje. Talvez eles tenham desenvolvido capacidades mentais, capacidades, tecnologia do som, outros tipos de tecnologia. E primeiro a Terra vai ter o fim da Era do Gelo, vai ter uma elevação da temperatura a ponto de iniciar, de dar o fim à Era do Gelo, que já vai causar uma perturbação grande. Derretimento de geleiras, né? O nível do mar vai subir. Só que conforme aquele filme Dia Depois de Amanhã, quem já assistiu O Dia Depois de Amanhã? O Dia Depois de Amanhã, aquilo começa naturalmente, né? Mas no meio desse esquentamento da Terra, vamos ter um impacto. Olha que merda. Nós estamos ali no fim da Era do Gelo, clima mudando, absurdo. Aquecimento global. A vegetação mudando. De repente, o que acontece? Bumba! Impacto. Será que causou a inversão dos polos? Eu não sei. A ciência diz que não. Mas será? Então vamos imaginar o que teve há 13 mil anos. Começando há 13 mil anos do fim da Era do Gelo. Há mais ou menos 12.800 anos, nós temos um impacto.
E esse impacto, o que, que ele vai gerar, gente? Ele vai gerar uma grande era do gelo de 1.300 anos, mas assim, uma era do gelo severíssima. Então imagine, esquenta e depois esfria pra cacete. Tipo, esfria a temperatura média da Terra, gente, no Younger Dryas, que é chamado desse evento, caiu 15 graus. 15 graus, temperatura média, principalmente no hemisfério norte. Então nós temos aqui maremotos, né, com o fim da era do gelo, perturbações, de repente vem um impacto de um cometa ou de um meteoro, alguns chamam de cometa Clovis até, né? Vem um impacto. Pode ter causado sim a inversão de polo magnético. Esse tipo de impacto ele causa inversão. Então pode ter acontecido tudo ao mesmo tempo, cara. Tudo. Por isso que é tão lembrado. E isso provavelmente mudou muito o planeta. Muito. E é por isso que os antigos deixam registrados, né? E o dilúvio varreu, uma punição divina. Será que foi proposital o impacto? Que nem lá no início, né? Na formação da Terra, na extinção dos dinossauros, eu não sei. Eu não sei dizer para vocês isso. Mas eu trabalho com as duas hipóteses. E aqui é o período mais dramático, né, pra gente, porque isso vai ser o fim e vai causar uma, um apocalipse na Terra, a ponto de eliminar grande parte da humanidade. Muito poucas pessoas vão sobreviver a isso. De tão forte que foi, milhões de espécies vão ser extintas, de pequenos animais, animais de grande porte, né, ou diversos tipos de vida que você possa imaginar. Né? É catalogado aí, pode, tem gente que fala de centenas de milhares, a gente fala de milhões de espécies foram extintas. Então foi um evento muito drástico. Talvez até mais forte do que aconteceu há 42 mil anos. Porque aqui nós temos diversos fatores acontecendo, né? Porque há 42 mil anos nós estávamos na era do gelo e continuamos na era do gelo. Mas aqui esquenta, impacto, depois esfria muito. É um reset, né? Como a Gisele está falando, né? Pode ter sido um reset. Pode ter sido. Eu não largo essa possibilidade. Porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. É um evento muito dramático, né? Uma extinção em massa da vida. E quem não fala isso para você está mentindo. Diversos livros. Um livro que fala disso foi censurado pela CIA. Então, gente, vamos abrir os olhos. Aconteceu alguma coisa muito drástica lá atrás para que a nova humanidade surgisse. E a gente vai continuar na próxima aula. Tá? Esse, que nem aquele filme lá, O Dia Depois de Amanhã, que esfria muito rapidamente, eu acho que esfria realmente. Eu vou assistir esse filme de novo, mas eu acho que a temperatura média vai cair 15 graus, mais ou menos, que é muito, gente. É uma queda drástica de média, né, mundial. A queda de plasma, para mim, já fica difícil, né? Mas pode ser também. A Anne falou da queda de plasma, que pode ter acontecido. É um evento muito. Tudo isso já é muito drástico. Agora, se falar de queda de plasma, daí, cara, nós já vamos entrar aí. Realmente mudou muito a Terra. Tá, a pergunta que fica no ar é: isso tudo é. Tem coisa que é natural, tem coisa que não é? Ou isso é tudo pensado para que cheguemos até aqui? Vai ter gente que acredita que é pensado. Deixa eu aparecer na tela, hein? Algumas pessoas vão acreditar que é pensado, né? Que é uma coisa. É um reset, né?
é algo que tem mente inteligente por trás. Outros vão pensar que é natural, e as duas possibilidades pode ser, né? Fica difícil de eu dizer para vocês. Segundo, agora sim, se a gente for se basear nas escrituras antigas, nos escritos, isso foi causado de forma deliberada por mente inteligente. Então é isso, pessoal. 1h15 é bastante tempo já. Semana que vem eu volto com o mesmo assunto. Empolgado também com essa ideia, né, da gente colocar juntos aí. Quem sabe ser um livro dessas cronologias, né? Acho que vai ficar legal. Tá bom? Um beijo, um abraço, fui.